Amigos da rede de parcerias do governo do estado de Mato Grosso do Sul, das prefeituras do estado e de todo o Brasil. Eu sou Morente, coordenador da rede de parcerias do estado de Mato Grosso do Sul, representando a nossa unidade gestora estadual. Dando continuidade ao nosso curso de captação de recursos e gestão de convênio, hoje nós vamos trabalhar sobre o case que nós implantamos lá em Bataguaçu e vou apresentar para vocês como é que busca essas informações, onde é que elas estão contidas, porque nós vamos trabalhar hoje com a área de esporte, uma área extremamente importante, com políticas públicas integradoras que contribuem sobremaneira, tanto no componente técnico para os municípios e no componente político. Então venham comigo para mais esse case lá da cidade de Bataguaçu, que na época o prefeito Pedro Arley Caravina, que comandou de 2013 a 2020 e hoje deputado estadual. E com uma gestão pública brilhante, um exemplo mesmo nacional. Então venham comigo conhecer um pouquinho desse case do esporte. Como que você capta recursos, como é que você elabora o projeto e como é que você investiga as informações para subsidiar o entendimento aí do seu projeto. Então vamos lá? Case de sucesso, Bataguaçu. Nós vamos trabalhar com a chamada pública de esporte. As captações de recursos via emenda parlamentar são as mais comuns. Chamada pública, você disputa recurso através dos projetos que você elabora. E tem outras maneiras também. Você tem as propostas voluntárias, que muitas delas não precisa projeto, e você também tem as emendas especiais, que hoje a execução está bem mais simplificada. Mas aqui nós vamos trabalhar com chamada pública, através de um edital, que nós disputamos recurso, e vou mostrar para você qual o resultado dessa nossa proposta. Então vamos lá. O edital que nós disputamos foi do Ministério do Esporte. Então sempre fique atento que todo ano esses editais acabam sendo lançados pelos ministérios, onde você vai disputar recurso com o seu projeto. E nós vamos trabalhar desde a elaboração da proposta para cadastro no Siconv. E aí todas as particularidades dessa proposta a gente vai estar discutindo para subsidiá-lo nesse universo que muitas das vezes você acredita ser complexo. A gente vai transformar isso numa proposta, numa linguagem bem mais simples, para que você possa acompanhar com a gente qual o resultado dessa chamada pública lá de Bataguaçu. Então, entre aí comigo, as pessoas que já trabalham com captação de recursos do governo federal já conhecem esse trabalho, já está familiarizado com esse portal. Mas você que está entrando agora, entra aí no seu computador, ou no seu celular, ou no notebook. Então fica lá, www.gov.br/transferigov.pt/br. Acessando, logo na entrada você vai ter esse layout. Esse layout às vezes muda. Já tem acontecido algumas vezes, desde a época do Siconv, ele já tem mudado algumas vezes. Mas a hora que você entra no sistema, as informações são as mesmas. O encaminhamento são os mesmos. Então aqui você tem um ícone do Transferigov, você vai clicar aqui no Transferigov, observe que tem vários outros ícones que você pode também dar aí uma estudada, né? Uma averiguada, mas nós vamos trabalhar hoje, como aula prática, Transferigov. Assim que você entrar no Transferigov, a próxima página é Transferências Discricionárias e Legais. Clicando em transferências discricionárias e legais, você vai direto para o acesso livre. Por que não acesso logado? Esse acesso logado com CPF e senha, ele só quando o técnico vai ter que acrescentar uma proposta, ou adequar uma proposta, ajustar, prestar conta,
Então, aí sim, ele vai ter que usar o acesso logado. Mas o acesso livre é para qualquer cidadão brasileiro, diria do mundo, que precisa de uma informação, você entra aqui no acesso livre. Na verdade, o Transferigov, ele é um verdadeiro portal de transparência, onde todas as informações elas estão disponibilizadas para todo o público. Então vamos lá, entrando aí no acesso livre, você vai acessar aqui programas. Eu vou mostrar para vocês qual programa que a gente trabalhou nessa proposta. Vamos lá. Depois que abre programa, chamamento público, que vai ser o objeto do nosso aprendizado hoje. Chamamento público, você vai colocar aí no seu computador o código do programa. Então vamos lá comigo. É o 51.000.2017.0021. Então como é que funciona o código? Os primeiros números, que é o 51.000, é o código do Ministério do Esporte. Se fosse outro ministério, ia ser outro número. E assim sucessivamente. Cada ministério tem um código. O 2017 é o ano do programa. Foi quando foi lançado o programa. Se fosse 2025, seria 2025. Nós estamos falando de um programa que foi lançado em 2017, que é objeto do nosso case. E, no final, o número do programa. Se nesse caso é 0021, isso nos dá uma leitura que o Ministério do Esporte, em 2017, até o momento dessa chamada pública, ele já tinha lançado 21 programas. Com certeza, esses programas também poderiam estar beneficiando o seu município. Então é bom ficar muito atento nesses programas, no lançamento, para que você possa identificar se aquele objeto do programa atende à necessidade aí do seu município ou do seu estado ou não. E muitos deles também atendem às organizações sociais. Então as organizações sociais também devem ficar atentas a todos os programas que são disponibilizados. E o que são programas? Políticas públicas. E como que eles são lançados? Assim que o recurso é aprovado no orçamento da União, cada ministério tem o seu recurso já reservado. Então, em função desse recurso de reserva, já aprovado no orçamento da União, os ministérios lançam, então, os programas e muitos deles, edital de chamada pública, né, ou proposta voluntária. Então, é preciso ficar aí atento no lançamento dos programas que são, na verdade, as políticas públicas do governo federal. Então, no caso, quando nós vamos buscar as chamadas públicas, né? Nós entramos lá em chamada pública, então você vai clicar bem aqui, ó, implantação e desenvolvimento do programa Segundo Tempo. Padrão, né, as modalidades do programa. Tem padrão, paradesporto e universitário, para o exercício de 2017-2018. Então você vai clicar bem aqui, que na verdade é o 51.000, que é o Ministério do Esporte, 2017 o ano, 0021 o número do programa. E aqui na frente, se você observar, você tem aqui todos os arquivos. Olha aqui, ó. Aqui na frente já tem resultado do chamamento, porque isso aqui é uma proposta, né, que já foi executada, já foi lançada, então aí você já vai ter o resultado. Quando você vai abrir na primeira vez, que ainda não tem propostas, não tem resultado. Mas nesse caso você tem resultado. E aqui você tem que baixar os arquivos. Então você tem que baixar os arquivos, dar uma lida geral nos arquivos, para ver se realmente atende a sua necessidade aí do município e do estado ou não. Continuando, quando você abre o programa, você já começa a observar aqui embaixo, ó, as informações. O que esse programa tem? Município, administração pública estadual e Distrito Federal. Atende consórcio? Não. Mas ele atende o município, o estado e o Distrito Federal. Então, todos esses são público-alvo desse programa. Então precisa ler. Se você for de um OS e está procurando um programa para beneficiar a sua entidade e não estiver aqui, não adianta você mandar a proposta. Ela com certeza não será aprovada. Nem aceita, inclusive. Aqui embaixo você tem a descrição do chamamento, para que ela é. Nesse caso é para desenvolver atividades de apoio a projetos de esporte, educação, lazer e inclusão social.
Então veja bem o leque que abre de opções para você trabalhar aí o seu objeto do seu município. Atende aí vários públicos, várias iniciativas que você possa ter no seu município, de acordo com a sua realidade. Você pode, então, se valer dessa política pública aqui. Aqui está o recebimento de proposta, nesse caso foi de 12 de maio de 2017 a 12 de junho de 2017. Então, veja bem, apenas um mês para você enviar a proposta. Isso é uma forma que eles têm para avaliar a sua capacidade de elaborar a sua proposta. Se você tem boa capacidade de elaborar a proposta e habilitar a sua proposta, com toda certeza, você também vai ser um expert na execução da proposta. Então, tudo isso faz parte do processo de seleção das melhores propostas. Bom, aqui os estados todos aptos. Digamos que eu tivesse aqui só estado do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou do Sudeste, ou do Sul. Então, dependendo de onde eu for localizado, não vai estar contemplado. Mas nesse caso dessa política aqui, pública, atende todos os estados. E aqui você tem um pouquinho de observação, né? O que é o programa Segundo Tempo, de quem ele é desenvolvido, qual o objetivo do programa Segundo Tempo. Então é bom, de repente, em casa, dar uma lida geral do programa Segundo Tempo, até para você entender essa política pública, se ela tem a ver com o seu município ou não. E aqui você tem, se é necessário apresentar plano de trabalho, no caso do edital de chamada pública, sim. Então você vai ter que fazer o projeto. E é chamamento público. Então, o tratamento ele é diferenciado. Porque se você vai elaborar um projeto para uma banca examinadora, examinar o seu projeto, avaliar a pertinência, né, se foi elaborado de acordo com as exigências do edital, e aí aprovar ou não aprovar. Então é assim que funciona as chamadas públicas. Bom, aqui no próprio programa você já tem o edital, né, você já vai baixar o edital. Nesse caso é o edital de chamada pública número 1, 2017. Isso quer dizer que foi a primeira chamada pública. Daqueles programas todos que foram lançados lá no ano de 2017, só tem um que é a chamada pública, que é esse aqui. Exatamente esse que a gente vai estar olhando. Então tem que baixar o edital e fazer uma leitura geral do edital. Esse, no caso, foram 16 páginas. Edital de chamada pública número 1, 2017. Ministério do Esporte. Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Essa era a denominação do Ministério do Esporte naquela ocasião. Esse edital não tem muitas páginas, só tem 16. Tem editais muito maiores que esse, mas aí é preciso ler todos, porque qualquer erro pode ser fatal e não habilitar a sua proposta. Então, olha lá, nesse caso, você tem os critérios de pontuação. Então, tem que ler um por um. Até o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH aí da sua cidade ou do seu estado, é levado em consideração. E isso leva ponto, né? Quanto mais baixo, você tem uma maior pontuação. Quanto mais alto, diminui a pontuação. Isso aqui, minha gente, é peso 2. Se você tirou 50 pontos aqui, ele vai para 100, multiplicado por 2. E assim sucessivamente. Número de habitantes também. Você tem aqui uma pontuação de acordo com... Esse é o contrário, né? Cidades maiores, né? Acima de 1 milhão, tem 50 pontos. E cada critério desse também é multiplicado por 2. No caso Bataguaçu, que era naquela ocasião 20 mil habitantes mais ou menos, nós ficamos aqui até 150 mil. E aí nós tínhamos lá 10 pontos só, e se multiplicar por 2, que é o peso 2, teríamos nessa pontuação 20 pontos. Então você vai pontuando e vai somando. Implementação de núcleos em locais que tiveram a infraestrutura financiada pelo governo federal. Se algum lugar, naquela ocasião, tivesse lá um ginásio de esporte, ou um estádio de futebol, qualquer infraestrutura já financiada pelo governo federal, já tinha de pronto aí 50 pontos. Ia contribuir também na somatória da pontuação final. Recursos humanos, com vínculo acadêmico, de repente você estava envolvendo lá uma universidade, profissionais dessa área, você também teria 50 pontos. Atendimento a público diversificado, se você tiver no seu município povos indígenas, comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhos, você também teria aí 50 pontos.
Então, é preciso dar uma lida geral e ir somando essa pontuação. Você já vai ter uma ideia como que está o seu município ou o seu estado dentro desses critérios de pontuação. Os prazos têm que ser levados muito em consideração. Aqui é o limite do cadastro e até 12 de junho de 2017. Passou disso, o sistema fecha, é automático, não recebe mais proposta. E aqui o resultado preliminar, né, dia 4 de julho, já praticamente poucos dias depois já saiu o resultado preliminar e depende muito da pressa da execução do processo. Né? Aí a atribuição aí é de cada ministério, aqui no caso o Ministério do Esporte. E aí você tem até a data para publicar o resultado preliminar. Se você não for classificado, você tem direito a entrar com recurso, mas isso tudo vai estar no edital. Né? Então tem todas as datas aqui e normalmente essas datas são seguidas aí por todos os que estão disputando aí esse edital de chamada pública. Os anexos de regra de contrapartida tem que ler também. Né? Dentro do programa tem aqui, ó, regras de contrapartida. Abrir e o anexo e ler quais são as exigências de contrapartida. Né? O que tem nos anexos? Quais as documentações que tem lá nos anexos? Eu preciso olhar um por um. Às vezes tem modelo de projeto, tem modelo de declarações que é preciso fazer, assinada pelo prefeito. Então você tem uma série de documentação que faz parte das exigências do edital. Qualquer documento desse que você não enviar, o seu edital está desabilitado. Então é preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Nesse caso lá, as regras de contrapartida era muito baixo. Município até 50 mil habitantes, apenas 0,1 de contrapartida, e não aceitava contrapartida de bens, só dinheiro. Então você tem lá apenas 0,1%, né? Quase sem contrapartida. Mas era uma exigência do edital naquela época. Então, para cada edital tem uma exigência de contrapartida. Eu já vi edital com exigência até de 20% de contrapartida. E o município também tem que observar se ele vai ter esse recurso em caixa ou não. E se tem esse recurso disponibilizado, aprovado no orçamento do município. E também, se não tiver aprovado no orçamento do município, ele não pode ofertar essa contrapartida. Né? Não tem um processo legal para ofertar a contrapartida. E tudo isso ele tem que comprovar a origem dessa contrapartida. Né? Onde é que está aprovada pela Câmara de Vereadores, em qual rubrica está, se é gabinete, se é uma outra secretaria qualquer, e se esse recurso pode ser disponibilizado para pagar contrapartida. Então, tudo isso tem que observar. Antes mesmo de fazer o LOA, o orçamento lá do município ou do estado, é preciso já estudar esse processo. Se o município vai captar recurso, já tem que começar a deixar algumas reservas exatamente para as contrapartidas. Então, tudo isso faz parte do conhecimento no processo para poder preparar. Senão, o município perde o recurso, por questões até legais, inclusive. Então, tem uma série de situações que tem que olhar. Nos anexos, no caso, eu tinha aqui o edital de chamada pública, as diretrizes do programa, esses modelos, né, de documentos que eu tenho que seguir também, se é de elaborar o projeto, se são declarações, enfim, esses modelos todos eu tenho que preencher e anexar na hora de apresentar a proposta. A lei número 13.408, 26 de dezembro de 2016, que é a LDO naquela época, né? Tinha que ler também, dar uma olhada, portaria, enfim, todos os documentos que têm interface com essa política pública, no caso lá do Ministério do Esporte, né, eles colocam todo nos anexos para subsidiar o entendimento e, obviamente, a proposta. Aqui você tem todos os documentos organizados em arquivo. Então, olha lá. Declaração de capacidade, né, de execução do projeto, declaração de custo, compromisso, plano de trabalho, termo de execução descentralizado, declaração de entidade, enfim, modelo de proposta de trabalho. Você tem aqui, cada modelo de proposta é de um padrão. Né? O programa demonstra que ele tem vários padrões dentro do projeto que estava propondo e cada padrão você tem, né, um modelo de proposta. Mas isso tudo você vai ler lá no edital. Toda essa documentação é preciso ser lida. E não só por você. Passa também para outras pessoas ajudar.
né? Faz o checklist do documento que precisa e na hora de cadastrar a proposta, antes de enviar, porque depois que envia, fecha, você já vai listar item por item dos documentos obrigatórios. Aqui, os arquivos ainda de documentos pertinentes, né? São as diretrizes. Naquela ocasião, nós tínhamos lá o padrão para desporto universitário estruturantes. É um programa que você tinha várias diretrizes. Então, tem que ler todas. E centrar naquela diretriz que você vai investir. É padrão? É para desporto universitário estruturantes? De acordo com a realidade aí do seu município. O que é prioridade para executar o seu município, que é uma necessidade e precisa ser atento. Okay? Então, todos os documentos pertinentes à proposta é preciso ser lido. Aqui, para estruturar a proposta técnica, eles enviaram no anexo as diretrizes do programa Segundo Tempo, que foi o programa que nós escolhemos para apresentar a proposta, que estava lá no edital. Então, quais são as diretrizes estruturantes do programa Segundo Tempo? E também vai subsidiar o seu projeto, o seu plano de trabalho. Então, precisa ler. Então, aqui eu tinha na época, na cidade até 150 mil habitantes, eu poderia ter até 3 núcleos. 150.300 até 5 núcleos e assim por diante. Então, isso tudo está lá no edital. Então, qual o limite de núcleos por projeto? De acordo com o número de habitantes. Esse aqui foi um critério atribuído pelo Ministério do Esporte. E aqui você tem também os profissionais exigidos por núcleo. Então, você tem lá, cada núcleo que você escolher, né, você tem lá profissionais, professor ou acadêmicos, obrigatoriamente, estudante de graduação, regularmente matriculados em cursos de educação física ou esporte. Então, não é qualquer acadêmico, tem que ser dos cursos de educação física. Mas o edital ele vai te dar todo esse perfil. Igual, por exemplo, o professor de nível superior que vai trabalhar o projeto tem que ser formado em educação física, vai ser responsável pela organização. Então, você tem que ter lá um coordenador geral, né? Olha lá, esse coordenador geral cedido pela entidade. Então, isso não vai salário. Ele pode ter diária, outros pagamentos de custeio, mas é da entidade que é cedido. Professor acadêmico, chamado de monitor, ele pode ser contratado e vai trabalhar 19 meses de atividade. Então, já começa a gerar emprego no município. E o coordenador pedagógico, 20 meses, a partir do 4º mês de vigência. Então, o edital ele te dá todo o subsídio para você elaborar o seu plano de trabalho e saber exatamente o que você vai colocar. Quais os custos que você vai ter nesse projeto. E aqui eu tenho, por exemplo, o que são os núcleos, né? Constitui-se a cada 100 beneficiados, sendo que o atendimento destes poderá acontecer em mais de um espaço, na quadra, sala, ginásio, entre outros. Então, você tem a cada 100 beneficiados, você pode ter um núcleo. Então, essas aqui são as regras, né, que você tem básico aí. Então, são 100 pessoas atendidas pelo programa. E você tem várias outras exigências, né? Aí tem lá o uniforme, material esportivo, os recursos humanos que você vai precisar. Então, você tem que ler tudo isso. As responsabilidades entre os parceiros, pagamento do coordenador pedagógico a partir do primeiro núcleo, mais 50% dos encargos. Então, por exemplo, a prefeitura vai disponibilizar um coordenador geral. E aqui o programa já disponibiliza também um recurso de 50% do salário desse coordenador para poder incentivá-lo a trabalhar o programa. E é bom também porque, além do salário da prefeitura, ele vai ganhar os 50% que está atribuído no edital e é um pagamento legal, né? Está aqui no edital. E aí você vai olhar aí o pagamento do professor, do monitor, dos recursos de material esportivo para cada ação, cada modalidade esportiva. Você vai ter lá o material que precisa. Então, para cada um, você vai reunir sua equipe e dizer o seguinte: nós vamos trabalhar aqui um projeto para trabalhar treinamento de voleibol, basquetebol, handebol, enfim. Então, para cada um, você precisa aí do material esportivo ou às vezes até equipamento. Um é diferente do outro. Vai depender muito das ações que você vai executar dentro do seu plano de trabalho. Então, tudo isso tem que estar colocando no seu plano de trabalho. Então, vamos lá. E aqui as orientações estruturantes.
para subsidiar a sua proposta técnica. Bom, no programa Segundo Tempo, aí você tem aqui os quadros de valores daquela época, né, para beneficiar 100 pessoas, né? Seria 100 aí atletas ou jovens. Aí você tem lá uniforme e material esportivo. Aqui os recursos, ó, né? Destinado para cada ação dessa. Você pode comprar camiseta, bermuda, boné, isso naquele edital. Recurso para a compra de material esportivo, isso para cada núcleo. Se você tem aqui 3 núcleos, você multiplica por 3, 2 por 2. Aí tem o valor do professor, do acadêmico, né? Todos eles recebem recurso. O total de recurso humano, naquela época, eram R$ 102.000 para cobrir todas as despesas, inclusive os encargos sociais que você tem. Então, no edital, ele especifica todas as exigências e que você vai ter que trazer aí para o seu plano de trabalho. Entrando novamente agora no portal transferigov.pt-br, no Transferigov, nós vamos entrar então agora, né, nas transferências discricionárias e legais, acesso livre novamente, como nós fizemos lá atrás, acessar instrumentos, né, que são na verdade os convênios ou contratos de repasse, nesse caso aqui era um convênio, né, porque era um custeio, e consultar instrumentos e pré-instrumentos. Então, aqui, essa proposta ela já foi excluída do acervo do Siconv. Você não vai encontrar mais aí, né? Mas digamos que ela tivesse ainda no acervo do Siconv. Como ela não foi aprovada, eu vou mostrar para vocês lá na frente por quê, ela era 052.305/2017. Mas só para vocês terem uma ideia, como é que você faz essa procura? Em qualquer outra proposta que ainda estiver contida aí no sistema. Aqui é o arquivo original ainda. Quando você clica lá a proposta, o número, ela vai sair aqui. Aí você clica novamente e ela vai abrir a proposta. Aí tem um acesso livre de todas as abas. Cada aba dessa é um aprendizado. Aqui vai ter o plano de trabalho, você vai ver como é que foi elaborado, os requisitos de celebração, o projeto básico, que é o termo de referência, que é o projeto propriamente dito, que você vai disputar o recurso. E aí vem a execução concedente, que é o Ministério, né? Normalmente os documentos, todos eles colocados aqui na execução do concedente, se o recurso foi liberado ou não, ok? Então é aqui no concedente. E a execução do conveniente é quem vai executar a proposta. Então, todos os arquivos vão estar aqui no execução do conveniente. Aqui você tem a justificativa, né? Como que Bataguaçu estava propondo essa proposta dentro da sua política pública do município, de que maneira que ela vinha integrar a política pública do município e sendo que era uma política pública do governo federal. Olha aqui, ó. Todos os comprovantes, né, na primeira página de dados, anexados. Em qualquer proposta hoje você pode abrir, essa ainda não tem mais, né, mas eu estou mostrando para você quais os encaminhamentos. O valor da época, que foi disponibilizado dentro do plano de trabalho, e o contrapartido. O passo 1, abrir o plano de trabalho, né, vai estar em anexo. E do anexo você vai listar as propostas anexas, que são os encaminhamentos. Olha bem, todos os anexos aqui, que são exigidos lá na proposta. Então você vai ler a proposta, o edital, vai fazer um checklist de toda a documentação que é exigida. Aí você vai colocar toda a documentação, e ela pode ser baixada por qualquer cidadão. É livre mesmo, né? Não precisa de login e senha. Só vai precisar de login e senha para cadastrar a proposta. E aqui, Ministério do Esporte. Olha lá, o projeto básico, né? Nós vamos agora abrir o projeto básico, acessar o projeto básico, e aqui no final você tem aqui, ó, como que você vai baixar o termo de execução descentralizado e o projeto de Bataguaçu. Como ele foi feito vários ajustes, a gente já colocou no arquivo aí corrigido. Esse plano de trabalho veio no anexo do edital, então já veio pronto, a gente só preencheu e foi colocando aí a nossa justificativa. Quem que era o representante na época, né, Maílza Barros, desse projeto, e aqui toda a apresentação do projeto, né? Se tinha convênios anteriores, se não tinha,
tudo isso também ia contar ponto lá por conta do nosso edital. Naquela ocasião, Bataguaçu tinha 20.119 habitantes, IDH de 0,71. Aí você calcula lá de acordo com a exigência do edital para ter a somatória da sua pontuação do seu município. Aqui está a justificativa, os objetivos específicos daquela proposta que a gente encaminhou, né? Todos os objetivos, as iniciativas para o alcance desses objetivos que estão propostos e os resultados que nós vamos esperar no incremento dessa política pública. Estou incrementando a política pública. Tá bom, é para melhorar, né, os jovens, a vida dos jovens, das famílias de Bataguaçu. Então, quais os resultados que eu espero? Em função de cada ação que eu vou estar propondo para ser executada. Então, é preciso colocar o resultado que você espera com isso. É uma exigência também do próprio edital. As metas de atendimento, a formação continuada, que foi um objetivo do nosso projeto, né, da nossa proposta, professores e gestores, capacitação de acompanhamento pedagógico. Então, é um grande projeto também educativo, né, onde envolve todas as secretarias, na verdade. Saúde, educação, né? Enfim, você pode fazer uma integração de todas as secretarias e vinculadas aí da Prefeitura do Estado para trabalhar junto com essa política pública. Quem participa, né, quem vai ser o gerente do projeto. Aqui você tem um calendário de atividades. O que vai acontecer durante a semana? De segunda a sábado, por exemplo. Se for também ter de domingo, você vai ter que colocar domingo. Então você tem que colocar todas as ações, né, se é de manhã, se é à tarde, quais os horários, se você tiver horário que vai acontecer, também você coloca, né, aqui no período da manhã e tarde, vespertino, noite, e você vai elaborando então a sua proposta. Ela vai ficando grande, né, mas você tem uma radiografia de tudo que vai acontecer. Aqui todas as modalidades esportivas, né, que nós pretendíamos executar na época, a prefeitura já executava essas modalidades esportivas, a gente queria mais um incremento de recurso novo para melhorar ainda mais o trabalho que a gente estava fazendo. A parceria, sempre você tem parceiros para executar o projeto, ele nunca é sozinho. Quanto mais parceiro você colocar, muito mais interessante. No nosso caso, a gente tinha colocado a Secretaria Municipal de Promoção Social, que era o Núcleo de Igualdade Racial, como parceira, e a Secretaria Municipal de Educação, também como parceira da execução da política pública. Então, isso acaba dando sustentabilidade também à sua proposta. Os resultados serão muito maiores. E também você pode chamar as OS, né, representada aí pelas suas associações, pelas suas cooperativas, pelos sindicatos aí do seu município, para fazer parte do processo. Ok? Então você tem também, né, como é que vai ser o processo seletivo para você contratar esses professores que vai precisar trabalhar o projeto, tem que estar discriminado também, atribuições de carga horária dos recursos humanos, que você vai disponibilizar para trabalhar o projeto, obviamente que de acordo com as cargas horárias e o planejamento que você tem de ações, você vai ter que adequar também quantas horas o professor vai ter que trabalhar ou acadêmico. Então tudo isso ele tem que estar em consonância com o que você vai executar. Não pode ser fora, porque na hora dessa comissão avaliadora do Ministério deparar com a sua proposta, eles vão ter subsídios para ter toda a clareza possível no que você realmente vai executar dentro da sua proposta. Então tem que tomar muito cuidado também com essas amarrações. E aí você tem, né, todas as orientações, né, que é preciso colocar na sua proposta, depois você dá uma lida aqui na proposta, vai ficar aí com vocês, dentro do sistema, né, e quem que vai ser o interlocutor dessa proposta, tem que colocar toda a documentação dele aqui também. Professor de Educação Física e Esporte, 20 horas semanal, ele é obrigatório a cumprir para realizar as ações, né? Tem todas as responsabilidades aqui dentro da tua proposta. A entidade de controle social, nós incluímos na época a igualdade racial, juntamente com o Conselho Municipal de Igualdade Racial, porque o edital exigia que uma entidade social, de controle social do município participasse também, né? A gente colocou também. Aqui são os núcleos, quantos inscritos de cada um que vai ser atendido, tanto lá no núcleo do município como no distrito do Porto 15,
que é um distrito que pertence também a Bataguaçu. Aqui todo as ações que vão acontecer, né, e os períodos respectivos, a grade horária do núcleo tem que colocar também, porque você vai ter que disponibilizar também a mão de obra para atender essa necessidade, e a carga horária dos profissionais que são envolvidos, que tem que estar em consonância com essa carga horária que você está atribuindo para executar as ações que você está colocando. Aí tem a grade do horário do núcleo, né, das atividades, tanto do núcleo central como do distrito, e aí você tem todas as ações que vão ser desencadeadas. Jogos entre os núcleos, né, tanto central como do distrito, quais ações que vão acontecer, o sistema de formação como é que vai ser, enfim, na verdade é um projeto pedagógico, né? O acompanhamento do projeto, como é que vai acontecer, a autogestão do projeto, a identidade visual do programa, também existe uma exigência que você vai ter que colocar no seu ambiente de trabalho para identificar o programa. Tudo isso está no edital, tem que ler, porque se não cumprir pode ter sanções e problemas, porque qualquer momento um técnico do Ministério do Esporte pode fiscalizar a execução do projeto. Se tiver algum problema, o gestor pode ser penalizado pela não execução adequada e pode até anular o convênio e ter que devolver o dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado na hora que vai executar e seguir religiosamente as orientações aí do seu edital. Por isso que tem que ler todo ele. Aqui você tem todos os valores, né, que vão ser pagos de prolabore aos seus recursos humanos. Aqui nós tínhamos aí os professores, os acadêmicos, os uniformes que foram comprados, camiseta, bermuda e boné. Todos eles estão no edital para você dar uma lida. Aqui todo o material esportivo relacionado mesmo, porque isso aqui depois ele vai lá para o edital de licitação que você vai comprar. Então você tem que copiar e colar cada um desse para ficar tudo igualzinho, porque na hora de prestar conta você não vai ter nenhum problema que não foi executado de acordo com a proposta. Então você já cola isso e já coloca lá no edital, né, de licitação que você vai ter que fazer. Isso cada item desse, para não ter nenhum problema e facilitar a prestação de conta depois. Aí, ó, todos eles relacionados. Ó, e é grande. Aí, de acordo com as modalidades que você se propõe, muito mais material você vai ter que comprar. Nesse caso, nós tínhamos uma lista aqui, ó, olha bem, de 40 itens. Cada item desse discriminado o objeto. Então, tudo isso depois vai lá para o seu edital de licitação, com os respectivos valores. Né? Olha aí, continua indo. Ó. Viu? Vamos lá. Até onde vai isso? É gigante, minha gente. 55 itens. Até a placa de aço inox lá, né, para poder premiar lá os melhores atletas, estava na proposta também. Né? O troféu, que tipo de troféu que é. Olha a discriminação técnica que você tem que fazer de cada item. Tem que ser muito bem discriminado. E na hora que você vai comprar também, quando chegar todo o equipamento, o ebola, a rede, né, aqui no caso foi o troféu, observar o detalhe se está de acordo com o que foi proposto. Né? Se tiver desacordo, você não aceita a mercadoria, vai ter que trocar, não vai ter problema. Tem que olhar minuciosamente todo o equipamento na hora que chega. E aqui o prazo de vigência, de acordo com a orientação do edital, né, tem que estar contemplado também. E depois vem o núcleo da sede do Porto 15, mesma coisa. Né? Todo o planejamento lá da sede do Porto 15 também. Para o Porto 15, todos os itens que vão fazer parte das ações executadas lá no núcleo do Porto 15. Eram 55 ações também. Você pode copiar do núcleo principal e colar, né, se forem iguais as ações. Se não, se lá tiver ações diferentes, você vai ter que fazer uma, né, específico, um plano de trabalho lá. Aqui os documentos todos transformam-se em PDF para ser anexado, assinado sempre pelo prefeito, aqui no caso Pedro Arley Caravina, prefeito municipal, e o projeto de 19 de maio de 2017. Aqui o Ministério do Esporte, né, através do decreto de
execução descentralizada no 001/2017, né? A identificação Prefeitura Municipal de Bataguaçu, implantação do programa Segundo Tempo, com a vigência, isso tudo era um dos documentos que foi anexado, né, a justificativa. Isso aqui é um resumo que você faz na hora que você termina de fazer toda a proposta dentro do sistema de convênio, aí você faz um resumo. Esse resumo é bom você guardar, porque dentro do sistema ele vai estar todo espalhado no sistema, no processo, né? Cada íconezinho você tem lá um documento que é anexado. O que acontece com esse resumo aqui? Ele pega todas aquelas documentações, todas as orientações e joga num único projeto. Aí você tem ele todo resumido, né, dentro de um único anexo. Tem editais, inclusive, que exige você colocar esse edital, resumo em PDF, e anexar também. Não são todos que exigem. Mas se lá exigir, você vai ter que puxar em PDF esse arquivo, ele faz isso tudo automaticamente, e você anexa lá também nos documentos obrigatórios. Mas isso se o edital exigir. Se não exigir, não precisa. Então olha bem como ele é perfeito, né? Ele puxa tudo. Ó. Isso aqui é o arquivo em PDF. Então tem todo o histórico. E na hora que você voltar esse vídeo, que você precisar elaborar um projeto aí seu, ele tem toda a parte aqui, né, descritiva de como que você vai fazer cada ação. Inclusive também dicas, né, de quais ações você vai fazer. Porque esse projeto ele foi elaborado em várias mãos, em vários olhares. Reunimos todos os profissionais e discutimos quais ações seria importante executar lá na Secretaria de Esporte, em parceria com o Núcleo de Igualdade Racial. Então foi exaustivamente discutido. E para isso também chamamos o pessoal da sociedade, né? O pessoal que ia ser envolvido lá com o beneficiário, as entidades parceiras das OS, chamar também para discussão, porque a responsabilidade do incremento dessa política pública e o sucesso dela vai depender do empenho de todo mundo. Não depende só da prefeitura e muito menos da Secretaria de Esporte. Todos têm que estar envolvidos, tanto o público interno da prefeitura quanto o público externo. E eu diria para vocês, principalmente o público externo que representa a sociedade, que vão ser de fato os beneficiários. Então aqui está todo o resumo, né, da proposta, é uma proposta gigante, é um projeto pedagógico, né, então ele tem toda essa interface. A assinatura do prefeito e avaliando então as propostas concorrentes. Depois que eu finalizei a minha proposta, que eu já encaminhei lá para o sistema de convênio, já estou feliz da vida, então agora eu vou conseguir também avaliar as propostas que já encaminharam. Quais são meus concorrentes? Será que eu tenho condições de validar a minha proposta? Será que ela vai ter condições de entrar na concorrência e ser classificada, ser selecionada ou não? Será que eu errei em alguma coisa? Falhei em alguma coisa? Então você pode também aí tirar as dúvidas com as propostas concorrentes. Então como é que eu vou acessar a proposta concorrente? De novo no sistema, né, Transferigov, eu vou entrar no Transferigov, discricionárias e legais novamente, acesso livre e vou acessar a proposta. Coloco aqui o número da proposta, né? Eu acesso a proposta. Por que eu vou acessar a proposta? Porque lá na proposta tem o programa. Então eu vou acessar o programa, né, que vai estar contido minha proposta 052.305/2017, vai estar dentro desse programa. Na hora que eu acesso o programa, ele vai trazer o código para mim, ó, dentro da minha proposta, hein? Olha lá, da proposta, tá vendo? Ele traz o código. Então, esse código aqui é que eu vou copiar. Eu vou copiar o código, que nesse caso é o 51.000/2017/0021. Por que eu vou copiar esse código? Através do código, eu vou procurar minhas propostas concorrentes. Então, vamos lá. Esse código tem uma janela específica para colar o código. Embaixo eu vou rolar a barra e vou consultar. Isso aqui vai estar lá no final da barra. Eu só puxei para cá para facilitar a visualização. Então, eu vou consultar. Quando eu consulto, aparecem todas as propostas. Nesse caso, foram 1.920 propostas em todo o Brasil, todas elas em análise. Olha aqui, todas elas relacionadas. Cada município que enviou.
ou cada estado que enviou vai ter relacionado aqui. E com certeza a minha vai estar aqui no meio, que também é uma proposta concorrente, ok? Aí eu consigo, por exemplo, acessar uma proposta, e vamos fazer isso como exemplo, a 052.710/2017, né? Que é aqui do município de, olha aqui, ó, Leme, né? Olha lá, município de Mateus Leme. Então vamos dar uma olhada nesse município. Olha aqui o número da proposta, ok? Tem toda a documentação aqui, exatamente igual a minha, só que isso aqui é uma proposta concorrente. E aí eu vou começar a avaliar essa proposta concorrente. Claro que eu vou avaliar de acordo com o edital. Então o edital pedia para mim o projeto básico, o termo de referência. Aquele projeto todo que eu mostrei para vocês lá atrás, durante a capacitação. Lembra disso? Né? Aquele projeto gigante, que é um projeto pedagógico, na verdade, dentro do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Então, nesse caso, esse município, olha aqui, ó, não anexou o projeto básico. Ela está aí sem nada, olha aqui, ó. Projeto básico, termo de referência. Nenhum registro foi encontrado. Então, não está de acordo com o edital. Essa proposta ela já está eliminada. Então, eu tenho menos um concorrente aí. Daquela 1900 e tanto, esse aqui já não vai ser concorrente. E assim, se eu tiver paciência, eu vou fazer com todas elas. Então, vamos lá. Continuando nessa proposta, né? Também não tem nenhum anexo, tá vendo? Mais um outro agravante. Então, essa proposta, assim que o pessoal abrir, já elimina de pronto. Não vai nem avaliar. Pode ser a melhor proposta do mundo, com as melhores ações, mas ela não cumpriu o edital, então ela é simplesmente eliminada. E agora o outro município, né? Uma outra questão de um outro município, está escrito aqui, este proponente está inadimplente no Siconv. Se ele está inadimplente no Siconv, ele está proibido de formalizar convênio. Ou às vezes ele está pendente de algum convênio, não prestou conta adequadamente, entendeu? Aí ele fica pendente. Se está pendente, ele está inadimplente. Então a proposta é automaticamente eliminada. Você quer o município de Ribeirão do Pinhal. Então eu também já eliminei mais um município, né? E assim, minha gente, sucessivamente. Está fora do edital, não é meu concorrente. Propostas concorrentes aqui do nosso estado de Mato Grosso. É possível procurá-las? Também. No estado, quais minhas propostas concorrentes? Então vamos lá, de novo, abrindo o Transferigov, né? Lá nas transferências discricionárias legais, acesso livre novamente, e aí vou acessar propostas de novo, e aí onde é que eu vou colocar? Né? Vou colocar aqui o código do programa, que é aquele programa lá que eu selecionei para buscar a nível nacional, e vou pôr o que aqui embaixo? Estado. Você viu? Tem todos os estados aqui. Ó. Se eu quiser procurar por estado, eu tenho condições. Então aqui eu vou colocar Mato Grosso do Sul, que é o estado que me interessa. Então em Mato Grosso do Sul, quais propostas que são minhas concorrentes? E aqui eu tenho então, consultar novamente, né, todas as propostas do Mato Grosso do Sul. Então eu tenho do estado de Mato Grosso do Sul, nesse caso, foram 29 propostas, entendendo que o estado é composto de 79 municípios. Então vejam que os municípios ainda deixam muito a desejar no envio de propostas e às vezes acaba perdendo a oportunidade de captação de recursos. E uma particularidade, o município de Costa Rica, por exemplo, enviou 7 propostas, das quais apenas uma, se no caso for selecionada, o edital já dizia que apenas uma proposta é selecionada, mas colocaram 7, ou não observaram o edital, né? Porque o que vale é uma das propostas só, de preferência a primeira que abre, né? Então, às vezes, é preciso ler muito bem o edital para você não acionar a sua equipe e elaborar aí propostas que não vão ser otimizadas. Então, você, na verdade, acaba perdendo tempo, né? Desviando a atenção da equipe para outras demandas que você tem aí, emergenciais aí no seu município. Então, é uma forma também que você tem que estar observando. E aqui, no resultado preliminar, né, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, lá em Costa Rica, 7 propostas enviadas e nenhuma foi habilitada. Tá? E Bataguaçu está aqui, ó, foi habilitada. Juntamente com terrenos,
Porto Murtinho e Fundação de Esporte de Mato Grosso. E Bataguaçu está aqui. Foi primeira, segunda, quarta proposta habilitada, né, no programa padrão. Então isso é muito legal, porque isso publica no Diário Oficial, para o município é muito bom, mesmo que depois ela não seja contratada por falta de recursos, que também pode acontecer, por conta de falta de dotação orçamentária. Então, minha gente, quando você consegue habilitar uma proposta dessa, que você tem milhares de concorrentes, é muito legal. A sua equipe fica extremamente motivada e abre caminhos para ela disputar mais recursos. E quem ganha com tudo isso é a sociedade. Então é preciso acreditar que é possível, por mais complexo que no primeiro momento possa ser. Mas é possível você habilitar uma proposta, executar a proposta e beneficiar a sua sociedade. É preciso acreditar mesmo. E esse celeiro de propostas que a gente está colocando aqui nesse treinamento, propiciado aí pela rede de parcerias do governo federal, do Ministério de Gestão e Inovação, é justamente para contribuir para despertar novas possibilidades de captação de recursos e mostrar que já tem lugares no Brasil que estão acontecendo e as ações estão sendo entregues para a sociedade. Então isso é muito bom. Por enquanto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo case